Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Daniel para mais um vídeo do canal Daniel Costa de Paiva no YouTube. Esse é mais um vídeo da série Produções. E nessa série nós estamos recuperando produções, artigos, capítulos de livro, apresentações em congresso, resumos, palestras. E estamos gravando de uma forma bastante didática, bastante intuitiva, para que vocês possam entender quais são produções científicas de qualidade abertas à comunidade que nós do Tec Grupo trabalhamos. E na gravação de hoje, na explicação de um artigo em revista da área de comunicação, nós temos parceria com o Francisco Oliveira, que é mestre em ensino. Ele que faz parte do Grupo Tec desde a sua fundação, antes mesmo da criação do grupo. O Francisco já fez parte do movimento de motivação para criar tudo isso que hoje a gente identifica. Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Mais uma vez agradecendo, então, a oportunidade de estar apresentando e contribuindo, né? Principalmente contribuindo com a apresentação de projetos que levaram mudanças significativas, né, ao cenário educacional, ao trabalho de professores como um todo, né, em relação a melhorias de didática, participação de alunos em sala de aula, né, aprendizagem do aluno em sala de aula, né, o que é o mais essencial. E neste conteúdo de hoje, eu venho contribuir na apresentação de um artigo em que nós escrevemos em 2018, né, e submetemos na revista TecCog, né, no ano de 2018, em que traz o título Tecnologia dos Jogos aplicada ao desenvolvimento cognitivo, linguagem e comunicação no ambiente de ensino. Assim como o próprio título sugere, esse trabalho ele vai trazer uma apresentação, ele fez uma apresentação de uma pesquisa feita naquele ano. À época, eu era aluno ainda do curso de graduação em licenciatura em computação, na época ele foi desenvolvido, e esse trabalho ele foi levado a campo, ele contou com participação de professores e alunos do ensino básico, mais especificamente do ensino fundamental 1, ele foi aplicado no ensino fundamental 1, né, que é comumente ali que as pessoas conhecem como primeira a quinta série, né? E esse trabalho, ele abordou principalmente a aplicabilidade de ferramentas tecnológicas no ensino, como apoio ao ensino. Mais especificamente, esse trabalho ele conta uma experiência que foi feita no laboratório de uma escola municipal, localizada no município de Santo Antônio de Pádua, no interior do Rio de Janeiro, e contou com a participação de alunos, cerca de 28 a 30 alunos, agora não lembro o número exato, e 2 professores, né, que nos ajudaram, nos auxiliaram nesse processo todo. E esse trabalho, junto a essas experiências, foram levantadas muitos dados que refletiram o quanto a tecnologia contribuiu para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, para a aprendizagem cotidiana e escolar desses alunos, como isso melhorou o desempenho deles na compreensão de uma área específica que hoje também é muito vista as dificuldades nela. A gente trabalhou especificamente nesse estudo a área de linguagens, a aprendizagem da língua portuguesa, né? Da gramática, ortografia, né? Acentuação, enfim, coisas que ali o aluno começa a aprender no princípio ali do ensino fundamental, né? Para a sua alfabetização. Sim. E, Francisco, é legal a gente ressaltar 2 pontos. O primeiro dos pontos a gente está falando de uma publicação de altíssima qualidade feita por um graduando, ainda a nível de graduação, sim, e sim. já incluindo a comunidade no processo de produção acadêmica, porque já estava beneficiando professores, alunos durante a sua formação no curso de licenciatura. Além disso, em função de algumas produções do nosso grupo, eu fui convidado
e fui editor numa das edições da revista. Então, reparem, nós estamos no Grupo Tech aliando pesquisa acadêmica, produção acadêmica, participação da comunidade em todas as etapas do processo, seja a comunidade, alunos do curso de computação, alunos do mestrado em ensino, seja a comunidade, alunos das escolas públicas particulares, seja a comunidade de professores, de gestores. Nossa característica é exatamente essa participação durante todo o processo. Vamos, então, para a explicação mais detalhada do texto. Esse que é um vídeo curto, um objetivo de fato, que vocês conheçam um pouco mais, e embaixo aqui em todos os slides a gente tem colocado o link, onde vocês vão identificar não apenas esse, mas várias outras produções do nosso grupo. Então, como foi ressaltado no início, né, o objetivo do estudo foi apresentar as contribuições da aplicação de uma tecnologia desenvolvida, né, em benefício da aprendizagem de linguagem, da língua portuguesa. E o que seria essa tecnologia? Essa tecnologia ela contou com o desenvolvimento de um jogo, né, é um jogo educacional bastante simples, em que ele foi baseado numa dinâmica de perguntas e respostas, em que um aluno ali, ele interagia com uma espécie de chat, um chat bem simples, né, acessível ao aluno, de fácil compreensão a ele, né, com uma linguagem bem simples, não nada muito curto, rebuscada, uma linguagem apropriada para a idade, né, para o desenvolvimento ali da criança em questão. Ele contava com recursos, também é bom ressaltar, Daniel, que o jogo ele foi criado usando de muita ilustração, de muita cor, que a princípio, se nos chama a atenção nós, né, pessoas mais velhas, então crianças ainda mais, né? Então, justamente para manter aquela questão de despertar sempre a atenção da criança, o interesse da criança, então foi usado muito recurso gráfico, cor, formas, desenhos, né? Enfim. Eu acho que já no próximo slide já demonstra essa especificação. É isso mesmo. Então, como foi explicado, ele foi um software, uma aplicação, um jogo educacional desenvolvido, e contou com na época que esse jogo foi aplicado, ele foi experimentado em campo, ele contou com a participação de alunos e professores do ensino fundamental. Ele foi um jogo em que ele teve uma linguagem simples, que nós chamamos de linguagem web, né, na linguagem HTML. É uma linguagem de marcação que ela é muito aplicada na construção de interfaces, né, de interfaces de sites, blogs, essas páginas que comumente nós visitamos, né, e acessamos na internet. Essas páginas são desenvolvidas, o corpo dela, o corpo da interface é desenvolvida em HTML. E a dinâmica do jogo, assim como foi ressaltado, ele foi baseado em desafios, né, em questionamentos, perguntas para essas crianças, de forma que elas pudessem interagir ali, ir avançando no jogo ou não, sempre recebendo em tempo real feedback. Você errou essa questão, tente mais uma vez. Pensa mais um pouquinho, volta naquela questão, né? Muito bem, você acertou, pode avançar para a próxima. Né? Sempre nessa dinâmica bem simples, mas que em tempo real dava uma contribuição maior para a criança auto-perceber um eventual erro e se autocorrigir. Né? Tem um aspecto, Francisco, que eu acho que é legal comentar, que quando você fala de desenvolvimento web, as pessoas, por vezes, elas imaginam que não é qualquer pessoa que vai conseguir desenvolver. Tem que ser programador, tem que ser algum aluno da universidade, coisas do tipo, ou tem que fazer algum curso mais elaborado. A gente tem atualmente no nosso grupo o José Sérgio, que é um professor de história da escola pública. Ele foi desafiado por mim a desenvolver um site com um repositório de vídeos para disponibilizar isso aos professores, e com muito pouca instrução e com muito pouco supervisionamento, ele conseguiu desenvolver, o site dele está disponível. Inclusive, tem
vídeos no próprio canal, onde ele explica, apresenta o site, apresenta o material todo. Então, o que acontece? Antigamente, desenvolver tecnologias era muito trabalhoso. Quanto mais o tempo passa, mais isso fica acessível para que não apenas nós consigamos desenvolver alguma coisa, mas também os professores, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa supervisão, possam desenvolver soluções e melhorar a qualidade da aula deles, experimentando coisas, gerando produções acadêmicas desse tipo, e, eventualmente, melhorando a sua possibilidade, a sua chance de passar no vestibular, num vestibular de um outro curso, ou num mestrado, coisas desse tipo, que a produção acadêmica é muito necessária. Né? Além de, claro, desenvolverem algo contextualizado, o que é fundamental. O principal que faz com que o nosso grupo busque o usuário o tempo todo é exatamente esse desenvolvimento contextualizado. A gente precisa não desenvolver em laboratório e levar a solução pronta. A gente desenvolve com o usuário, porque o resultado, sem dúvida, é muito melhor dessa forma. Isso aí. E é interessante, Daniel, quando você comenta sobre a questão da contextualização do estudo, é que nós que estamos inseridos nesse meio acadêmico, né, de pesquisas, desenvolvimento, é sempre bom o pesquisador se ater, né, a essa questão de aplicabilidade e o que esse estudo, essa pesquisa, essa ferramenta vai poder contribuir, né? Porque a gente tem sempre que pensar nessa questão de contribuição, porque no mundo lá fora tem diversas lacunas, problemas, incógnitas, questões que precisam ser resolvidas. Tem sempre uma pessoa precisando daquilo ou algo que possa suprimir aquela necessidade, né? E o interessante da pesquisa acadêmica, do desenvolvimento dentro da academia, né, da universidade, eu acho que o encanto de tudo isso é justamente ser útil, né, para desenvolver essas ferramentas que vão levar facilidade de desenvolvimento para essas pessoas, né? Então, voltando à ferramenta em si que foi desenvolvida, aqui eu separei em duas categorias, né, esses resultados. A primeira categoria, ela trouxe 4 tópicos em que contribuiu para a inserção da tecnologia no ensino. Esse jogo, quando ele foi levado ao laboratório de informática daquela escola, e vale ressaltar que antes dessa experiência, esse laboratório de informática ele era usado apenas por alunos, às vezes, que pertenciam ao PIBID, na época, né, que iam lá, trabalhavam com esses alunos nessa sala de computadores, e que o resto dos professores na escola, por uma questão de formação, não tem o costume de usar computadores, ferramentas tecnológicas do ensino, ficava praticamente abandonado ali, né? Então, quando esse jogo foi levado para essa escola, houve uma contribuição de tornar a tecnologia presente no cotidiano escolar desses alunos e também desses professores, né? Então, houve o emprego da tecnologia, houve ali, não só em relação aos alunos, mas também aos professores, uma formação, não uma formação avançada, mas o princípio de uma formação básica, né, no uso de tecnologia, da ferramenta, do computador em si, né? O emprego de recursos que antes eram praticamente abandonados ali, houve uma utilidade para esses computadores, para esse espaço na escola, né? E também contribuiu para a formação docente, né, que às vezes carece muito dessa questão tecnológica, né? E também, a segunda categoria de contribuições, houve também a melhoria de aprendizagem, a participação do aluno durante o ensino, né? O aluno passou a perguntar mais, a questionar mais, né? A ser mais interessado naquilo que estava sendo estudado. Houve melhor desenvolvimento cognitivo, motor, né, da criança, né? O tal do movimento cognitivo, em termos assim, melhorou a atenção do aluno, a concentração dele no que estava fazendo, a memória, é importante que aqui, contribuiu muito bem para a questão do avanço da memorização do aluno também, né? E desempenho, melhor desempenho também foi que, a partir da inserção dessa ferramenta, os alunos passaram a ter um desempenho muito superior,
nos tópicos que eram abordados em língua portuguesa. Passaram a assimilar melhor conteúdos de base, sabe? Básicos da língua portuguesa, adjetivos, plural, singular, né? Formação de frases, com concordância, né? Esses que, nessas séries iniciais, são vistos muitas vezes pelo aluno com muita dificuldade, né? É isso. E só acrescentando, Francisco, que a gente está falando de um trabalho que a concepção dele, a elaboração, resultado e a publicação são antes de pandemia, tá? A gente não está falando de algo que, não, a pandemia gerou imprevistos e por isso vocês mudaram. Não. Isso é experiência de inserção tecnológica gratuita em parceria com alunos da Universidade Federal Fluminense nas escolas públicas, levando tecnologia e trazendo a escola, o professor, para o processo de desenvolvimento. Isso aí. Então, concluindo em síntese, né, de tudo que foi abordado, apresentado aqui no vídeo agora em relação a esse artigo, em síntese, a utilização dos recursos dessa tecnologia que foi desenvolvida, ela tornou-se uma superação de problemas didáticos que foram identificados antes da aplicação desse software, né? Que foi justamente a aprendizagem dos alunos, a questão do abandono do próprio laboratório, dos equipamentos tecnológicos que tinham nessa escola, que não eram usados por ninguém praticamente, né? E também, em especial, relacionados à cognição, que os professores passaram a notar que os alunos estavam interessados, eles se lembravam mais do que foi falado, eles se concentravam mais nas aulas, né? Eles estavam mais motivados com aquilo, justamente pela inserção desse jogo, né? Dessa ferramenta tecnológica que foi apresentada, inserida no contexto escolar dessas crianças. E houve também um contato mais próximo, né, dos docentes para com a identificação de recursos didáticos, inclusive gratuitos, que são disponíveis na internet, né? Vale ressaltar que quando essa ferramenta ela foi desenvolvida, ela foi baseada justamente em jogos que já existem, né? Que já estão disponíveis na internet, que às vezes desconhecimento do aluno e do professor, às vezes nem sabia que existia, mas que essas ferramentas elas estão disponíveis e que esse jogo foi uma porta de entrada para que esses alunos e professores pudessem conhecer, né? Esse universo de ferramentas extenso, gigantesco, que está aí disponível na internet, que está aí para o professor usar sempre que ele puder ou sempre que ele julgar necessário mudar a sua abordagem didática, né? Então é isso. A gente colocou aí uma imagem da revista com o nome completo dela, Brazilian Journal of Technology, Communication and Cognitive Science. O artigo foi publicado no volume 6, número 1, de julho de 2018. Se vocês procurarem pelo título dele, vocês encontram a íntegra. Se vocês entrarem nesse site que está colocado aqui embaixo, que é o ResearchGate, vocês também encontram não apenas esse, mas diversos outros textos, diversos outros trabalhos acadêmicos que a gente produz. Francisco, eu quero te agradecer muito pela parceria nessa produção e em várias outras. Francisco é um exemplo de alguém que consegue produzir muito academicamente, mas sempre nessa interação e nunca dissociado. Eu não consigo me lembrar de um só trabalho que tenha separado ou uma sala de aula, onde você era aluno e tinha olhar crítico, ou uma sala de aula onde você estava lá tentando ajudar professor ou tentando ajudar aluno. É um processo muito interessante. E, poxa, a gente está falando de um mestre que teve na sua banca um dos pesquisadores brasileiros mais reconhecidos no mundo, que é o Dr. Lilimim, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele acabou de ganhar um prêmio, porque ele é atual chefe do Departamento de Neurologia, e a Câmara de Campinas deu um prêmio ao departamento pelas atuações. Então, a gente está falando de altíssima qualidade, a gente está falando de prêmios que nós já recebemos em eventos de neuroeducação, e esse é um dos
artigos que a gente produziu em parceria, sem dúvida, tem muitos outros. A gente convida cada um de vocês a conhecer a playlist Produções do Tech Group. Vocês vão encontrar facilmente. E no nosso canal tem uma facilidade. Cada tópico, cada tema tem uma capa numa cor específica. Então, você vai conseguir identificar diversas seções e encontrar aquilo que seja mais interessante para você. Francisco, obrigado demais pela parceria. A ideia é ser um vídeo curto mesmo. E em breve tem mais gravações. Com certeza. Mais uma vez, estão agradecendo a oportunidade, Daniel. Assim como o Daniel disse, esse foi um das centenas de trabalhos que a gente já escreveu junto, já submeteu, né, que está aí disponível nas plataformas acadêmicas, para quem quiser conferir, quem quiser conhecer, né, melhor os nossos trabalhos. E é isso, pessoal. Espero, então, que esse vídeo possa contribuir, né, para o conhecimento do professor, que é o nosso principal alvo, público-alvo, né, e também questão apresentar aos professores e alunos as possibilidades que estão aí disponíveis, né, para que o cenário acadêmico básico esteja sempre em avanço, sempre em contínuo crescimento. Isso aí. E ressaltar uma coisa, Francisco, que eu não falei, mas que precisa ficar subentendido nas pessoas que acompanham o nosso grupo, que as nossas produções, elas são abertas e gratuitas. Tá? A grande maioria em português, abertas e gratuitas. Então, se por acaso vocês identificarem alguma produção nossa que queiram assistir ou acessar ou ler, e por acaso tiverem dificuldade em entender terminologia ou em acessar o texto completo, entrem em contato com a gente nos comentários ou através do e-mail que está direto aí colocado na descrição, porque a gente está, de fato, produzindo conhecimento aberto. Além disso, dizer que essa quantidade de produções é uma característica do nosso grupo. O Zé Sérgio, que eu mencionei agora há pouco tempo, ele está com mais de 15 produções em 2 anos de mestrado. Sim. O Francisco tem mais de 30 produções em parceria. Então, é exatamente aliar o processo de trabalhar, contribuir para a sociedade e produzir academicamente. Nem tudo é possível fazer essa aliança, mas sempre que possível a gente tenta fazer e tem dado bastante resultado. É tanto que parte dos trabalhos que foram desenvolvidos junto com o Francisco fizeram com que eu tivesse pontuação suficiente para me credenciar no mestrado em ensino e oferecer vagas anualmente. Então, Francisco, obrigado demais. A gente volta em breve com explicação detalhada de algumas outras produções. Grande abraço. Ótimo. Um abraço. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, te convido a curtir, se inscrever, conhecer as playlists e colocar aí nos comentários o que você acha dessa produção, como você melhoraria ela, o que você poderia desenvolver, quais são suas ideias e quais produções você quer que a gente discuta. Dê uma olhada no nosso researchgate.net/Daniel Paiva _6. Você vai encontrar lá boa parte das nossas produções. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui.